Ciência e Fé traz aqui o teólogo Wellington Dias. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Prazer estar aqui com vocês novamente, pastor Silvério. Semana passada foi muito bom e agora vai ser bom também. Em nome de Jesus. Aqui na TVG tudo dá certo. Dá, ué. Cristo em nós, esperança como diz o agora. pastor Jorge, tudo acaba bem. Estamos falando hoje sobre teologia, a liberalidade da teologia. Eu te convidei para nós falarmos sobre esse assunto. Nós temos hoje, não é somente o título de teólogo é que vai fazer com que essa pessoa ela guarde a essência da palavra de Deus. Certo ou errado? Certo. Porque nós temos algumas linhas dentro da teologia e algumas delas até perigosas. Então, teólogo não é só, todo teólogo ele é do bem. Não vou dizer que existe teólogo do mal no sentido de a pessoa querer prejudicar o outro, mas alguns estudos que a pessoa ela produz ou ela vai procurar, ela pode ir para o lado, como diz lá naquele filme, para o lado negro da força, para o lado ruim da força. Né? Nós temos até teólogo ateu, né? Nós temos sim. Temos teólogos ateus. Vou estudar religião, sou um teólogo, né? Posso ser ateu, sou um estudioso histórico das religiões, ou de seitas, ou de qualquer coisa, né? Mas algumas frases. Não existem religiões boas ou más, todos os caminhos levam a Deus. E é importante, pastor, quando você fala essa frase, porque isso nos remete à famosa teologia liberal. A teologia liberal, ela começa ali mais ou menos no século XVIII e vai até meados, bem no início do século XX, onde nós temos uma linha que questiona a veracidade da Bíblia, coloca em xeque princípios da palavra de Deus, onde declara o seguinte: tudo é relativo, entrou o relativismo. A Bíblia, ela não é infalível, a Bíblia não é a palavra de Deus, ou seja, ela não é a palavra de Deus, ela pode conter em alguns pontos a palavra de Deus. Então, nesse ponto, eles começam a traçar uma linha tênue e perigosa de que não existem religiões boas ou más. Porque Deus, por ser amor, todo mundo ele vai colocar para dentro. Desprezando assim, porque a própria teologia liberal, ela despreza o próprio sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não importa que religião você tenha, meu amigo. Se você segue alguma coisa, seja Jesus, seja Buda, seja quem for, você vai para o céu, porque Deus vai te colocar para o céu. Não existe inferno. Porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Deus é amor. Ou então uma consciência, né? Deus é uma consciência. Uma consciência. E você evapora para essa consciência. Né? Você encontra um nirvana nela e fica nesse nirvana e fica nesse universo. Né? Sendo que a Bíblia não fala sobre esse universo. Né? A Bíblia fala de um outro universo, de um terceiro céu, que é muito mais interessante. Exatamente. E para nós entrarmos nesse, nós temos que entrar na palavra. Né? Com certeza. Porque a palavra é única, presta atenção, ela é a única regra de fé e prática. Alguns teólogos liberais, eles questionam a Bíblia como sendo prática. A Bíblia é para ser olhada simplesmente como parte histórica e outra parte só espiritual, que não afeta a gente no dia a dia. Porque o que vale é a praticidade, é o seu dia que manda. Então a Bíblia, ela tem que ser deixada de lado. Na realidade, nós vamos entender que tudo aquilo que foi escrito, segundo a própria Escritura fala para nós, foi escrito para o nosso conhecimento e para nós não apenas conhecermos o homem como ele é, mas conhecermos a Deus que formou o homem. E de maneira nenhuma esse Deus que nos formou, ele se afastou de nós. Porque a teologia liberal, ela declara que Deus nos fez, mas aí Deus saiu. Não cuida mais da gente, deixa cada um viver a sua vidinha do jeito que quer, né? E um dia ele volta e leva todo mundo para ele, então fica dessa forma. E na realidade não é assim. Deus falou assim, não, vai indo aí. Vai tocando. Me aborrece, não. Me estressa, não. Não me estressa, não. E a verdadeira teologia, ela é baseada nos fundamentos da Bíblia. Né? A partir do momento que nós saímos desse fundamento,
a nossa teologia, chamada nossa teologia reformada, né? Sim. Ela parte do princípio que a Bíblia não só contém a palavra de Deus, ela É é a palavra de Deus. Esse o é um verbo ponto, é no singular. Sim. E, pastor Silvério, esse é um ponto inquestionável. Não dá para negociar isso. Não se negocia. Algumas coisas nós negociamos. Algumas coisas negociamos. Se você vai comer carne ou se você não vai, se você vai guardar o sábado ou não vai, não como ponto de salvação. A guarda do sábado não tem problema. Eu posso guardar o sábado, não, eu tirei o dia de descanso no sábado, mas eu não posso colocá-lo como se eu não guardá-lo, não vou ser salvo? Não. Mas eu posso guardar o sábado, domingo. Isso aí a gente negocia. Mas agora a Bíblia, como ela sendo simplesmente, ou como contendo a palavra de Deus, isso nós, literalmente, nós não aceitamos. Ela é. Ela é a palavra de Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Assim ela como a ressurreição não tem outro assunto. Não tem outro assunto. Sem ressurreição não tem cristianismo. Não se questiona. A criação do homem feita por Deus, literalmente em 6 dias. Os pontos fundamentais que não se negociam, que nós partimos para sermos seitas se abrirmos mão dele, né? Sim. Ressurreição. Vamos um pouco antes. A própria criação, não negociamos, que foi Deus que criou. Depois, a Trindade, não negociamos. Mexeu na Trindade. Mexeu na Trindade, mexeu com a própria palavra de Deus. Você que está nos ouvindo, mexeu na Trindade, cuidado aí com o lugar que você está frequentando. Já virou seita, pastor. Nós temos alguns movimentos que não creem na Trindade. Alguns até dizem que aqueles que acreditam na Trindade acreditam num Deus de 3 cabeças. Mas, na realidade, quando nós não cremos na Trindade, nós estamos jogando por terra o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão no Antigo Testamento. Todos os livros do Antigo Testamento revelam o Filho, revelam Jesus. E a presença do Deus Pai e do Deus Espírito Santo é muito clara. Tanto é que os judeus eles não questionaram o Pai ou o Espírito Santo. Eles questionaram Jesus como Messias. Porque a figura do Deus Criador e do Espírito Santo era muito clara para eles. Mas quem é esse Filho de Deus? Quem é esse homem que veio agora como Filho de Deus? Quem é? Então, na realidade, nós não discutimos, não abre ponto para discussão a Trindade. Cremos no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. A filosofia também, ela às vezes aceita até o Pai, mas o questionamento do Filho, eles não conseguem, por quê? Porque eles pensam na base humanista, né? Ela pensa naquela base humanista, como que Deus veio à Terra? E aí ele passa, o Jesus, ele é um Jesus histórico. Até que o Pai, até que o Espírito Santo, dá para a gente... Dá para engolir, né? Esse Jesus histórico, sendo Deus, não dá para engolir. Mas é justamente onde entra o cristianismo, né? A salvação em Cristo. Gente. Exatamente. O Cristo é Deus. Cristo é eternamente Deus. Antes de existir todas as coisas. Antes de existir. O apóstolo João, quando ele escreve ali no Evangelho, ele diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele não põe pontos de discussão. E João andou com Jesus. Então, se tem alguém que poderia dizer ou contradizer isso, são aqueles que andaram com ele. E João foi um dos tais. E ele bateu, ele afirma isso. Jesus não se tornou, Jesus não será. Jesus sempre foi Deus e continuará sendo Deus para todos, sempre, sempre. Amém. A fé cristã, ela é cristocêntrica. Cristocêntrica. Não tem jeito de sair disso. Não tem jeito. Porque é como João começa, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Isso. Quer dizer, antes do tempo, antes até da eternidade, o Verbo era. Já era Deus, exatamente. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nem os anjos, nem Satanás, nada. E nem nada. E nem nada. Porque se nós cremos que Deus é atemporal, ele já existia antes da própria eternidade. Exato. Por isso que nós não temos como explicar a existência de Deus, porque Deus é atemporal, né? Não tem quem criou Deus? Isso é uma pergunta que não tem coerência, porque ele é atemporal. Então, até as coisas eternas, houve uma abertura de Deus
passando pelo Filho, porque a palavra diz que todas as coisas foram criadas por meio dele. Então, toda a criação do céu, né, do terceiro céu, do segundo céu, da nossa criação, passou pelo Cristo. E é maravilhoso quando a gente vê isso, porque o apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre a nossa salvação, escrevendo aos Filipenses, ele fala algo muito bonito. Ele fala que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque sendo em forma de Deus, ele era Deus, mas ele não abriu mão de ser Deus, abriu mão da glória que ele tinha como Deus e veio em forma de homem. Aí é um negócio, desculpa a expressão aqui, pastor, mas é um negócio muito doido. Mas falando em doido é na Getsemane, que só tem... que só tem gente maravilhosa, né? Só maluco aqui. Graças a Deus, nós somos... como diz o pastor Jorge, se você quiser rir, você vem para Getsemane. E glória a Deus, né? Pela vida do pastor Jorge e dos pastores. Aqui nós não temos esse negócio. Aqui a gente ri, a gente conta história, conta... Mas o povo de Deus é um povo tem feliz. jet moto, tem gente fazendo trilha, tem culto para todo tipo de pessoa. É uma igreja abençoada, né? Glória a Deus. E vai continuar, enquanto tiver firmado nesses princípios. Se a gente está andando com Ele, com Jesus, né? Se a gente está andando com Jesus, não tem jeito de nós não sermos malucos. Nós somos teólogos malucos. Em nome de Jesus. Amém. E muito felizes. Mas é interessante, porque eu quero pegar um gancho e abrir aqui um parênteses, é o seguinte, é até legal quando a gente começa a ver a vida de Jesus. Porque muitas pessoas, eles veem o Cristo como aquele cara carrancudo, né? Que anda, até nos filmes, eles apresentam Jesus sempre com aquela cara triste, meio depressivo. Ou então com as mãos assim, tipo assim, humanidade, exatamente, me aceita. Por favor. Eu, pastor Silvério, eu não consigo ver o Cristo assim, porque Jesus tinha uma qualidade muito interessante, porque ele atraía as crianças a ele. Criança não é atraída por gente carrancuda. Criança é atraída por aquele primeiro que dá atenção a ela e segundo, aquele que transmite graça e amor para com elas. Então elas vinham até Jesus. Então Jesus, ele era uma pessoa feliz. Resolvida, né? Resolvida. Jesus se alegra no Espírito Santo quando os discípulos vêm e trazem o relatório para ele. Ele se alegrou no Espírito. É uma alegria indizível, né? É uma alegria fora do comum. Deus tem senso de humor, né? Ali quando eles apareceram para Abraão e falaram, Sara vai ter um filho. Ela riu lá, Deus não repreendeu Sara. Falou assim, por que ela está rindo? Quer dizer, o próprio Deus tem um senso de humor. Exatamente. Né? Não houve uma repreensão. Tem coisa que a gente tem que rir mesmo. Não é? Viver uma vida mais tranquila. Não quer dizer que nós não tenhamos tribulações, né? Porque a Bíblia fala que nós seremos perseguidos. Mas por dentro nós temos que ter um gozo, né? Uma esperança. Eu fico impressionado com Paulo, né? Mesmo com fome, como nudez, com frio, passando preocupado com as igrejas, apedrejado, fustigado com vara. Eu permaneço na alegria, tudo posto naquele que me fortalece. Vamos falar isso no próximo bloco? Vamos. Como que o apóstolo Paulo conseguiu chegar a ter paz e alegria em meio a sofrimento? No próximo bloco, o pastor Wellington vai estar falando isso para nós aqui. Estaremos falando um pouco do apóstolo Paulo. Você não pode perder. TV Jet, daqui um pouquinho, fique conosco.